Não importa a cor, como ele é, porque eu gosto assim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 6 Gatinhos. E hoje o podcast vai falar com você que gosta de gatos, os gateiros. Não é mesmo, Flá? Nossa senhora, já vai falar comigo, né? Que sou a gateira, amor, amo gatos. E a gente tá com uma entrevistada aqui que é especialista em gatos. É a doutora Júlia Maestrello. Ela é especializada em comportamento felino e ela atende aqui em Indaiatuba. Júlia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. E queria já começar sabendo como que nasceu essa sua vida dedicada aos gatos. Bom, vamos lá. Não é tão curta assim a história, mas eu vou resumir. Desde a infância eu sempre tive gato e sempre tive a preferência por gatos, né? Isso veio muito da minha avó. Então, na época, né, quando eu era criança, a gente não tinha isso igual a gente tem hoje de manter o gato dentro de casa, né? O gato era criado mais solto e nessa minha avó tinha uma gata que ela ia pra rua, era bem arisca, ia pra rua, pegava a cria, voltava. E nessa, ela teve uma cria atrás da outra e até que a gente tinha 15 filhotes dela lá na casa da minha avó. Então, imagina, eu criança com um monte de gatinho, né? Eu ficava louca, era a minha paixão, era o paraíso, né? E enfim, então, e aí já nasceu essa paixão pelos gatos, e eu lembro muito, assim, de já ter um preconceito contra gato, né? Que aí as pessoas sempre perguntam, assim, quando a gente é criança, né? Você gosta mais de gato ou de cachorro? Eu não sei por que isso existe, né? Como se um Nossa, o outro. sim. E aí eu lembro que se eu falasse que eu gostava mais de gato, eu era crucificada, tipo, como assim você gosta mais de gato? A ponto de eu lembrar claramente, assim, de falar assim, eu gosto dos dois, sabe? Pra não ter que lidar com a rejeição de gostar mais de gato. Mas, enfim, o tempo passou, tal. Eu lembro também de quando eu entrei na faculdade no primeiro dia de aula da apresentação, eu já falei assim, ó, quem falar mal de gato perto de mim vai se ver só e tal. Mas nessa época nem imaginava que existisse essa especialidade, né? Quando eu entrei na faculdade, E aí, no meio da faculdade, quando a gente tá naquele momento, assim, de... E agora, né? Que área que eu vou seguir e tal? Teve um acontecimento na minha vida, né? Que eu falo que isso... hoje eu consigo falar sobre, né? Mas que isso teve que acontecer com o meu gato na época, porque se o meu gato não tivesse morrido naquela época, eu não teria me especializado em gato. Então, assim, na época, o meu gato teve uma obstrução urinária, que é um problema muito comum e muito grave nos gatos, né? E na época, eu até sabia que existia a especialidade, né, em felinos, mas não existia ninguém aqui em Indaiatuba, né? E eu também não tinha como ir para outra cidade, levar ele, correr com ele. Então eu fui no local onde eu fazia estágio na época, né? E não que eles fizeram por mal um tratamento errado no meu gato, mas eles não sabiam. Por desconhecimento. Por desconhecimento, né? Eles não sabiam como manejar exatamente uma obstrução, como manejar um gato, né? E hoje a gente sabe que esse tipo de problema envolve totalmente o manejo, né? Da caixa de areia, enfim. Então, esse meu gato, que era o amor da minha vida, infelizmente veio a falecer por conta desse problema, né? E aí, eu comecei a estudar gato, estudar, e eu não queria... Na faculdade ou à parte? Não, na faculdade a gente praticamente não estuda nada de gato. Verdade? É muito precário o conteúdo de gato. Então, por conta, eu comecei a ler muito sobre. Então, assim, num ponto eu fazia até errado, né? Porque eu via lá um artigo que era de cão e gato, eu já não queria, eu queria só o gato. E hoje a gente sabe que não é para fazer isso, né? A gente tem muito mais artigos, inclusive muito mais pesquisa ainda para cachorro. Então a gente tem que ler também, né? Mas na época eu tava cega, eu só queria saber de gato. Então eu fui fazendo cursos, né? Já caminhando assim, voltando o meu final de faculdade para essa área.
E aí fui fazendo TCC sobre gato, fui atrás de estágio obrigatório já na área, né? Então fui para São Paulo, fiz estágio. Eu ia te perguntar se você achou aqui, não tinha, na região não tinha nada. Não. A gente, assim, tem clínicas de felinos um pouco mais antigas na região, mas mais em Campinas, né? E daí, na época, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, realizar o estágio obrigatório na primeira clínica de felinos de São Paulo, né? Que é o Dr. Alexandre Daniel, que é uma das maiores referências em felinos do Brasil e do mundo até. E aí foi, nossa, né? Imagina, a caipira chegando em São Paulo com um monte de gato de raça, coisas que, claro, a gente tem algumas raças mais comuns na nossa rotina, mas lá em São Paulo tem muitas raças diferentes, o pessoal tem mais acesso, né? Sim. E casos extremamente complexos, né? Então foi bem legal. E aí depois, já retornando, né? Eu também fiz estágio, continuei na área, né, de felinos numa outra clínica de gatos. Trabalhei lá por um tempo, me formei e aí logo em seguida eu já entrei na especialização em si, né? Que é a minha especialização, então, é em clínica médica e cirúrgica de felinos, né? E aí a gente tem vários outros cursos de aprimoramento, né, em comportamento, como você falou, em todas as áreas, né? Então, basicamente, assim, o clínico de felinos, o veterinário de felinos, ele é um clínico geral de gatos. Sim. Então, assim, os gatos, eles têm muitas doenças específicas da espécie. Então, é por isso que surgiu essa especialidade. Sim, legal. E falando na questão da saúde mesmo, quais são os problemas que os felinos mais apresentam, assim, que... Mais mais recorrentes, né? Isso. Então, a gente tem o grande recorde, né? Problemas renais, infelizmente. A gente sabe que os gatos, eles são predispostos. Por ser gato, ele já tem uma predisposição a ter a doença renal, né? Eles têm muitas doenças que levam ao sinal clínico de vômito, né? Normalmente relacionado com inflamações intestinais, tumores intestinais, né? Problemas gastrointestinais no geral. Então, a minha rotina, a maior rotina, então, é problemas renais mesmo, gastrointestinais e as doenças virais, né? As retroviroses, a FIV, a FeLV. Então, a gente pega bastante. E você tem alguma dica, assim, para os donos? Como eles podem observar, Identificar, né? Com certeza. Então, assim, a gente sempre fala assim, né, que por mais que o gato beba água, nunca é o suficiente, tá? Nunca. Ai, mas meu gato... se o gato só bebe água corrente, que nem a minha, Júlia? Isso é um problema. Gente, eu tenho que botar a bonita em frente da pia, abrir a torneira e falar, beba, Frida. Beba. Tem muitos assim, né? Mas você sabe de quem é a culpa, né? Da mãe? Da mãe que acostumou a gata a tomar a água da pia. Opa! Não sei como que eu desacostumo. Então, é um pouco difícil a gente conseguir desacostumar totalmente, mas a gente pode tentar oferecer a fonte, né? Ter a fonte. Tem também. E o que a gente dá de dica? Nesse local onde ela é acostumada a tomar água corrente, você pode colocar um potinho de água dentro dessa pia. Tá. No início, você vai abrindo a torneira, deixa ir pingando ali e você meio que vai induzindo ela também a tomar desse pote. E você pode manter esse potinho ali quando você não estiver em casa, porque o que é ruim? Se ela só toma da torneira, se você não tá em casa, ela não toma água. E isso é seríssimo, né? Ela já tem um monte de pedra, que eu tenho que fazer o acompanhamento, já come a ração urinária. E até uma coisa que eu ia te perguntar, eu tenho mais gatos, muitos gatos. E a gente dá a ração urinária pra ela, mas todos comem a mesma. Tem problema deles não terem problemas de rim, por exemplo, e eles comerem a ração que é pra... Depende. Isso é uma outra coisa que gera muita dúvida. Tá. Problema renal é uma coisa. Problema urinário é outra. Ela tem, né? Eu não sei nem como te explicar, ela tem acúmulos de pedra, de sais. Talvez porque... Na bexiga ou no rim?
Eu acho que é na bexiga. Na bexiga. Tá. Então, se é na bexiga, então é um problema urinário, Tá. né? Aí vai depender muito do caso. Por quê? Se você tiver algum outro gato que tem alguma outra condição, não é ideal com que ele coma a urinária, né? A ração urinária. Então, teria que ir um pouco mais a fundo, sabe? Menina. Vou lá. Vou marcar uma consulta. Fazer Marque uma consulta todos com eles. todos, né? Tá? Então, assim, a gente tem que avaliar muita coisa, Entendi. né? A idade de todos, se eles já têm uma predisposição a ter a pedrinha, a formação de cristais na urina, enfim. É um pouco mais complexo do que isso. E eles têm que fazer check-up, tipo, que nem gente, assim, exame de Com sangue? certeza. E aí que a gente bate muito na tecla, né? Porque o gato, ele só vai demonstrar a doença num nível, assim, ó, que ele não está mais aguentando esconder. Nossa, isso é péssimo. É péssimo, é horrível, porque muitas vezes eles já chegam num estágio onde a gente não tem mais muito o que fazer. Então, os check-ups, né, a gente fala assim, até mais ou menos uns 7 anos, claro, se o gato estiver bem de saúde, né, esses check-ups podem ser anuais, né, e acima disso, acima dos 7, 8, 9 anos aí a cada 6 meses, tá? E o que seriam esses check-ups? O que a gente teria que fazer? Assim, os check-ups a gente vai variar um pouco também se há alguma sintomatologia, né? Mas vamos supor que é um check-up básico, o gato não apresenta nada. Normalmente, o que a gente faz? Alguns exames de sangue, então hemograma, as enzimas renais, as enzimas hepáticas, né? O ultrassom é primordial também nesse caso, tá? Então, o ultrassom, o exame de urina, que é um exame muito simples. Né? De fazer no gato. Ai, que dor. Mas a gente coleta tão fácil, olha, dá uma afliçãozinha. No tutor dá, né? Porque a gente coleta de tirar sangue, direto. Chorar. Mas olha, eles não sentem. Eu vou falar pra vocês que a gente faz demais, né? Isso na clínica. E a gente quase não tem gato que reclama, assim. 90% leva numa boa, né? Porque é coletado com uma agulhinha direto da bexiga, guiado pelo ultrassom, normalmente. Mas o exame de urina, por exemplo, muitos veterinários e muita gente não dá importância. Só que é o primeiro exame que vai indicar alguma alteração renal. Então, assim, a creatinina, para vocês entenderem que a enzima, ela vai aumentar a partir de 75% de perca da função renal, ou seja, um marcador muito tardio. Né? A hora que aumenta é porque o negócio já tá feio, já tá muitas vezes avançado. E o de urina, ele pega a partir de 10% de perca da função. Então eu já não tava querendo fazer esse porque eu achei que ia ser traumático, tá vendo? Então eu vou fazer. Imagina! E assim, essa que é a grande diferença de você levar numa clínica especializada em felinos, né? A gente faz absolutamente tudo para ser o menos traumatizante possível, o mais tranquilo possível pro tutor e pro gato, né? Tira a mãe da sala, por favor. A maioria das vezes não precisa, né? A gente entende também, né? E o importante é fazer, né, esse check-up, então, com o exame de urina. E dependendo da raça, do caso, a gente também acrescenta exames cardíacos, raio-x, aí vai depender um pouquinho mais. Mas assim, todo gato tem que fazer exame de sangue, ultrassom, exame de urina, isso com certeza. 3. Em questão de desconforto, o que assim, no comportamento deles, que eles apresentam, que dá para perceber que tem algo de errado? Tá. Voltando à questão da água, né? O gato, ele não tem esse hábito tão expressivo de consumo de água. Como que funciona com o gato? Ele não vai levantar, por exemplo, da onde ele está dormindo. Vou tomar água. Não, tá? O gato não vai fazer isso. Então, se você nota que o seu gato está levantando para tomar água, que ele passa minutos na frente do pote de água, que o xixizinho que antes era um torrãozinho assim, tá um torrãozão assim, né? Opa! Isso não é bom, porque muita gente pensa ao contrário. Tipo, nossa, ele tá tomando mais água, graças a Deus, né? que Verdade. ótimo. Mas esse é um dos principais sintomas da doença renal crônica, né? O gato que toma água, muita água, e acaba fazendo mais xixi, né?
E esse é um dos sintomas principais. Outra questão é em relação aos vômitos, né? Porque a gente sabe que gato não pode ficar vomitando. Muita gente fala assim, é normal o gato vomitar, ele vomita pelo. Não, mas nem o pelo é normal, tá? O vômito, ele não é normal. Eu sempre comparo com a pessoa, né? Você acharia normal? Não é normal, tá? O gato, ele pode vomitar no máximo 3 bolas de pelo por ano, tá? Então, assim, meu gato vomita bola de pelo toda semana. Não, tem alguma coisa errada. Meu gato vomita 3 vezes no mês depois que ele come ração. Não, tem alguma coisa errada. Então, assim, a principal queixa que eu tenho na minha rotina é o vômito. É o vômito, seja na doença renal, seja em algum problema gastrointestinal. Sim. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. E no caso da FIV e FeLV, que seria leucemia, eu não sei qual que é a diferença entre elas, mas que seria a leucemia felina, né? Tem algum sintoma que dá pra gente perceber ou não? E se você indica vacina também, nesses casos? Certo. Então, a gente tem as duas doenças, né? A FIV, que é a AIDS felina, e a FeLV, que é a leucemia felina. Muita gente pensa que a FIV é pior do que a FeLV, justamente pelo nome, porque o nome AIDS assusta mais do que o nome leucemia. Mas não, tá? Apesar da FIV ser contagiosa, não ter vacina, infelizmente, a gente... não tem vacina? Pra FIV, não, tá? Pra FIV, na verdade, em alguns países já existiu, mas hoje nem é mais indicado, né? Mas, assim, da FIV, a gente fala que é a doença do gato inimigo. Então, como que funciona a transmissão, né? A gente tem um gato que tem a doença, normalmente são machos não castrados que têm acesso à rua, que acabam disseminando essas doenças, porque ela tem que ser inoculada. O que é isso? O gato que tem a doença tem que encontrar com um gato, com outro gato, e tem que ocorrer uma briga. Então, ela vai ser transmitida por mordedura, arranhadura, então ela tem que ser inoculada, né? Então, essa é a FIV. A FeLV, ela é bem pior, tá? A FeLV, apesar da gente ter a vacina, e com certeza eu indico a vacina para os gatos que têm o risco de adquirir a FeLV, né? Porque a vacina ela é extremamente efetiva, tá? A FeLV a gente fala que é a doença do gato amigo. Por quê? Uma gotícula de saliva de um gato positivo, ela tem 1 milhão de partículas infectantes. Ou seja, ela é extremamente fácil de ser transmitida, né? Então, a gente fala que é a doença do gato amigo, porque é aquele gato que vai comer no pote do outro, é aquele gato que lambe o outro, é aquele contato um pouco mais amigável, né? De briga, né? Por briga também transmite, mas não precisa chegar nesse ponto. Por exemplo, se um gatinho que não seja contaminado, ele tem um contato com outro contaminado, e esse contaminado espirra na cara dele... Pronto, ele já vai ter contato com a doença, já pode ser o suficiente para ele adquirir a doença. E é uma doença muito, muito triste. Muita. Na minha rotina é a doença que mais me deixa desolada, porque é aquilo que você vê o animal definhando e não existe absolutamente nada que faça esse animal reagir. Ela debilita muito. Então, por exemplo, ela predispõe muito ao câncer, né? Um gato que tem FeLV, ele tem 15 vezes ou até mais chance de desenvolver cânceres. Então, assim, já é uma doença que não tem cura, já debilita o animal, ainda com câncer normalmente extremamente agressivo, né? Causa muito episódio de anemia ou uma queda brusca na imunidade. Eu já peguei, assim, gatos com FeLV que no laudo do hemograma não tinha célula. Não tinha célula, né? Então, assim, é uma doença muito triste. Então, em relação à vacinação, hoje eu sigo, né, protocolos internacionais de vacinação felina. O que eles preconizam? Que todos os filhotes sejam vacinados com a V5,
tá? Que é a vacina que contém a fração da felve, porque o filhote, ele já tem uma imunidade mais comprometida. Então, se ele é filhote e ele tem contato com a felve, a chance dele desenvolver a doença é muito maior do que um gato adulto. Então, na nossa rotina, a gente testa, né? Fazer o teste também é muito importante. Sim, todas são testadas, tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, testou, a gente vacina, né? Nessa primovacinação que a gente fala. O segundo reforço anual, né? Ele precisa também ser com a V5. E aí, depois disso, a gente vê qual será a vida desse gato. Então, assim... Como que vai ser o estilo de vida O dele, estilo né? de vida, exatamente. Então, ele vai ter acesso à rua? Ele vai ter acesso a outros gatos? A pessoa, né, o tutor, tem acesso a outros gatos? Ou não? Ou ele é um filho único de apartamento? Né? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Sim. Entrando no campo do comportamento agora. Por que os gatos gostam de dormir em cima da roupa das pessoas, Júlia? Só me explica isso. Principalmente da preta. Daquela que você tá separando Pra pra você deixar usar. a marca registrada. Não, Aquela que você eles vai usar amam, pra né? Aquela roupa. Você tá com a cama inteira pro gato Isso. deitar. Você coloca a Isso, roupa. Exatamente. Então, primeiro, né? Se você é a pessoa preferida daquele gato, Ai, ele vai ter. Deixa minha filha. Perdoa. Ele vai ter uma afeição, né? Pelo seu cheiro, enfim, pelo seu cheiro que está naquela roupa, por exemplo. Então, muitas vezes é por isso, tá? E depende também do tecido. Não sei se você já viu. Eles amam aquele tecido de microfibra, né? Aquela cobertinha. Amam. Então, aquele tato, Pãozinho. eles começam a amassar aquele pãozinho, né? Ah, que bonitinho. E esse movimento é realmente quando o gato, ele só faz quando ele tá relaxado, né? Então, E tem gato que não faz? Porque minha amiga falou que o gato dela não faz. Eu falei, gente, mas todas as minhas fazem. Eu nunca vi um gato não fazer. depende do comportamento, né? Os gatos que são um pouquinho mais arredios, um pouco mais estressados, né? Tem gato, por exemplo, que não ronrona alto, Sim. né? E tudo bem, acontece, né? Então, isso varia um pouco, não é uma regra que todo gato tem que amassar pãozinho, que todo gato tem que ronronar. Não é porque o gato não faz isso que ele não é feliz, tá? E às vezes acontece. Personalidade, né? Personalidade. E dormir, Júlia? Por que eles dormem em cima da gente? Eu falo que lá em casa eu tenho especialidades. Eu tenho uma especialista em cabeça e pescoço, eu tenho especialista em tórax e tenho especialista em pernas. Então, assim, quando eu deito, elas fazem o trabalho, sabe? Assim, mas eu não consigo me mexer. Eu queria entender o que acontece. Sim, essa questão de dormir junto com a gente, né? Eles amam locais quentinhos, né? Então, eles gostam de dormir perto mesmo, né? Mas essa questão de preferência do local não tem muita explicação, como que eu posso dizer? Científica, né? Falando de uma parte mais integrativa, eu acredito demais na energia do gato, né? Eles são, assim, extremamente... Eles falam que transmutam, né? Transmutam a energia, limpam mesmo, né? Os reikianos, eles falam que o gato é um reikiano nato, assim, né? Que bonitinho. Porque eles transmutam mesmo a energia. Então, assim, já tive experiências pessoais e vários clientes que, tipo assim, nossa, eu tava com uma dor no estômago, o meu gato deitou em cima da minha barriga e eu sarei, eu fiquei bem. E eles realmente têm essa capacidade, mas, tá, eu, né, trabalho também com essa parte integrativa e fico alerta, assim, gente, se você quer que o seu gato também seja, como que eu posso dizer, saudável, esteja saudável, Sim. sabe? E coitado, ficar puxando a coisa ruim sempre. Exatamente. Então a gente fala muito dessa questão do espelhamento. Nossa, eu perco, assim, as contas, sabe? De eu falar assim, por exemplo... o seu gato tá com um problema renal. Aí a pessoa fala, nossa, eu tenho problema renal. O seu gato tá com diabetes. Eu tenho diabetes. Nossa, Isso acontece demais, né? E também... Você jura? Opa! Muito, muito mais do que você imagina. Nossa. E também a gente vê muito uma relação bem íntima com mudanças de forma geral que estressam o gato, mas também envolvendo a emoção do tutor, que acabam predispondo aí algumas doenças. Então, assim,
A gente, às vezes, faz todos os exames. Cadê a explicação disso aqui? Né? Cadê a explicação no exame? Mas o gato tá assim. E muitas vezes a gente fala, tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Teve alguma coisa que afetou o seu emocional? Sim. Alguma mudança, né? Pode ser, claro, uma mudança de casa. Ou, por exemplo, faleceu alguém da família. Faleceu o outro gato com quem ele convivia há muitos anos. Então, isso também influencia demais, né, na saúde do gato. Então, assim, quer que o seu gato viva muito? Também se cuide, Sim, né? Sim, Pedindo para o especialista trabalhar a cabeça o tempo inteiro, deixa ele. Viu, você falou de uma coisa que me deixou curiosa agora. Que você falou quando vivem 2 gatos e aí falece um. É importante, por exemplo, adotar outro para fazer companhia ou você deixa ele sozinho? Eu acho que isso é a dúvida de muitas pessoas, né? Como Sim, ajudá-lo Como nesse luto, né? ajudar, né? Então, a gente tem a questão do gato, que sem morte, tá? Primeiro eu vou explicar Sim. essa parte. A gente fala assim, né? O gato, na natureza, no comportamento normal de um gato, ele preferiria viver sozinho, tá? Só que isso, num ambiente onde ele controla, então, por exemplo, livre, diferente de estar dentro de um Uma apartamento, casa. por exemplo, né? E muitos gatos não aceitam outros, tá? A gente tem vários casos Mas de não aceitar de ser agressivo. não aceitar de ser agressivo, tipo assim, não aceita mesmo, ou fica doente quando traz um novo gato. Então, existem esses casos. E se a pessoa, por exemplo, eu vou, né, ir morar sozinha, eu queria ter um gatinho. A melhor coisa que a pessoa pode fazer é já adotar 2 de uma vez. Sim, né? é verdade. Um faz companhia pro outro. E se eles vierem filhotes, sendo irmãos de ninhada ou não, se eles vierem filhotes juntos, a chance deles viverem felizes para Bem, sempre, né? assim, muito Se bem, aceitarem. amigos, né? É muito grande. Sim, Então, a adoção conjunta ela é muito legal, tá? isso é importante. E fora a adaptação, que muita gente faz errado. Isso é um erro, Acho que eu assim. sempre fiz errado. Eu sempre botei todo mundo junto. Vamos uma família. Não, pelo amor de Deus, né? Mas deu certo, Júlia. Deu certo? Elas são todas irmãs. Que bom. Igualzinhas, Que ótimo, né? Que Deu ótimo. sorte, eu tô achando. Deu muita sorte. Mas a pior coisa que alguém pode fazer é chegar com um gatinho novo e colocar assim, ó. Olha, seu irmão, Vamos esconder. né? Porque esse primeiro contato visual, ele tem uma importância absurda, né? Principalmente para o gato que já é residente. Ele pode ver como uma ameaça muito grande. Então, chegou, eu resgatei um gatinho da rua, eu adotei, enfim, comprei, qualquer situação. Não mostre de imediato, o ideal é que esse gato fique num quarto, né, num ambiente separado, e aí a gente vai fazer a adaptação, primeiro com cheiro, depois com contato visual, enfim, é tudo bem planejadinho, bem aos poucos, para que não role muito estresse e eles se aceitem, né? E aí, né, quando eles já se aceitam, são amigos, ou às vezes a gente tem aqueles gatos que eu falo assim, eles se toleram. Isso, eu Cada tenho um no uma seu que tolera canto, e ela né? pede pra sair de casa. De vez em quando ela raspa a porta, tipo, já deu, sabe? Já deu sair esses daqui. irmãos aí, é muita gente, vambora. A gente tem vários casos assim de tolerância, né? Não é que se gosta, se Isso. tolera. Mesmo nesses casos, quando um deles falece, o que é o mais comum de acontecer? A gente vê o gato, né, que ficou ficando muito mais carinhoso. Ele fica assim, Mais carente, né? E até porque, com certeza, eles sentem também a tristeza dos tutores, Sim. né? Mas o apego dos gatos eu vejo que é bem diferente do que de um cachorro, por exemplo, que convive junto. Eu acho que o cachorro sofre muito mais nessa hora da separação, tá? Não que o gato não sofra, mas dificilmente a gente precisa medicar, por exemplo, para isso, tá?
Sim. O cachorro precisa, geralmente? O cachorro, ele sente bastante. É que eu acho que o sentimento deles é diferente. Até quem convive com ambos, né? Porque eu sempre tive cachorro e tenho gato. Sim. Você vê que o cachorro ele é mais dependente, né? Emocionalmente de você. Exatamente. Ele E muitas quer vezes ele é dependente do outro cachorro. Isso, ele quer ali você, ele fica sufocado. O gato, ele gosta de você, ele é fiel, ele tá sempre com você, mas assim, ele tem o tempo dele, ele respeita o seu, tirando o banheiro, que eles têm que entrar todos com você. É verdade. Gente, pelo amor de Deus, nunca mais consegui ir no banheiro sozinho. Tem que abrir a porta pra um, daí vai o Não, outro, eu já abre a porta desisti. pro Lá em casa a gente faz tudo de porta aberta mesmo. Mundo junto, É isso e aí. pronto. outro. Gente, por que gato gosta de ir no banheiro com a gente? Eles amam. Ah, e fica uma dica. Fica, fala. Deixem um pote de água no banheiro. Por quê? Já que Que eles gostam amam. de ir, né? Ah, ele vai fazer toda aquela bagunça. Tem gato que bota pata nos negócios. Mas no banheiro é fácil de limpar, Joga tem uma água torneira. já. Eles adoram beber água no banheiro. E passeio? olha só. Então, passeio é uma questão complicada. É muito pessoal de cada É gato, muito né? pessoal. Então, assim, se você tem um gato arisco, medroso, que não gosta de barulho, nem inventa Vai de traumatizar, né? Eu já passear saí com o inteira gatinho. arranhada, assim, porque eu tentei socializar o bichinho, falei, tadinho, sofre, porque a gente às vezes julga pela gente, sabe? É, a gente eu olho julga muito daquele pela apartamento gente. e falo, ai, tadinho, sofre de ver o passarinho ali, às vezes dá vontade de... Não vou matar passarinho, gente, pelo amor de Deus. Mas é de, chega mais perto só pra ele ver, sabe, assim. Sim. Daí eu falei, eu vou tirar. Mas eu tenho duas em casa que são muito medrosas, daí Não É, dá não certo. deu. Né? Então, assim, se a pessoa já tem esse interesse, né? O que eu falo pra fazer? Primeiro, acostumar o gato desde filhote, de preferência com a coleira. A coleira para passeio tem que ser a peitoral, né? Eles se jogam a princípio, né? Justamente por isso que a gente tem que acostumar, Então, né? Porque cai de lado e fica lá, né? Mas, então, a peitoral, uma coleira bem segura, porque os gatos são lisos, né? Uhum. Então, assim, um momento fugir, de distração, exatamente. E assim, gente, você não vai no parque ecológico, cheio de cachorro, cheio de parque gente, pet. passear. Vamos parte 2. Você leva no parque ecológico? Ah, ela gosta. A Frida? A Frida. Ah, a Frida é A do Frida vai no povo. shopping, Júlia. Ah, tá. Ah, Então, ela se vai ela no gosta, carrinho, tá. né? Eu fiz um carrinho de caixa. É. Eu botei Ela vai rodinha, botei o gato. Foi a sensação do shopping. Que fofo. E ela lá, Ela assim, gosta, toda se né? achando, sabe? Assim, ela Não, mas aí é diferente, É. né? Perfil, né? O que eu falo é você acostumar primeiro. Então, Tá. assim, você não vai no primeiro passeio no parque ecológico, no shopping, Uhum. tá? Então, você vai procurar um local mais tranquilo. Então, por exemplo, o hall do prédio, Uhum. uma praça que não vá muito cachorro, né? Porque qualquer barulho, eles podem se assustar Eles muito. abaixam. Ah, coisinha linda. Então assim, imagina, passa uma moto, um caminhão extremamente barulhento, eles vão Pode se ser assustar. traumatizante, assim, pra Pode eles. ser traumatizante. E nos primeiros passeios, é interessante até levar a caixa de transporte também, porque, apareceu um cachorro solto do nada. Coloca o gato na caixa, não vai correr o risco de acontecer algum acidente, né? Sim. E aí, se você conseguir, e se o gato quiser realmente manter essa frequência de passeio, vira os dois extremos. Então, assim, ou o gato odeia passear, ou ele ama passear. Por causa da Frida. A Frida pede Né? pra vezes, eu falo, filha, pelo amor de Deus, a mãe não vai abrir a porta agora. Ela Então, e aí, nesse caso, o que fica... Tenho que sair acontece? com ela, às vezes eu fico me sentindo culpada. Tem que sair, porque Acostumou isso vira da agora. rotina. E aí tem muito gato que a pessoa ensina o gato a passear, depois não mantém a frequência. Não tenho. E aí, às vezes, eles têm alguns Ela problemas fica deprimida. comportamentais Ela por fica isso. assim, ela fica dentro da caixinha, Uhum. ele afundada, sabe? Ah, assim. que dor. Bora levar a Frida a Vou passear. começar a levar a Frida. Gente, a Frida tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Que lindo. E com relação a alimentos, Uhum. você recomenda mais ração ou pode misturar comida? O que você dá de dica, assim? Então, a alimentação do gato, mesmo quando na natureza, né, eles não ficam diversificando muito. Tá. Então, por exemplo, o gato na natureza, ele come um ratinho de tal espécie e um passarinho de tal espécie. Ele não fica caçando outras presas, né? Então, a necessidade de ficar trocando de marca, Uhum. trocando de não sei o que, é muito nossa. Sim, é verdade. Né? Né? Tadinho enjoou. daquela Tadinho comidinha. enjoou, mas ele nem sabe o gosto da outra, então sabe. Uhum. Não, a gente traz muito, né, para nossa rotina. Mas aí, eu falo assim, eles têm uma fase de
sociabilização geral, que é quando eles são filhotinhos, né? Então, se você quer que o seu gato aceite comer, por exemplo, uma fruta, você vai ter que apresentar para ele quando ele é filhote, porque eles são muito neofóbicos quando adultos, eles têm medo do novo. Então, um gato, muitas vezes eu recebo um gato doente, e aí você fala para a pessoa assim, o que mais que ele come além da ração? A pessoa fala, nada. Nossa, gente, eu quero chorar quando eu escuto isso. Porque ele não teve contato com sachê em nenhum momento da vida, ele não teve contato com uma carninha que seja, então assim, ele não gosta de churu, ele não gosta de nada. Meu Deus, o que você vai fazer esse gato comer? Então é bom a gente ter uma diversificação. Que caso precise. Precise em algum momento. Então assim, alimentação básica para um gato. A ração seca e o sachê. O sachê, ele tem que ser oferecido todos os dias de preferência. Eu não ofereço todos os dias. De preferência todos os dias. E o gato, inclusive, ele pode comer só sachê, tá? Aí a gente tenta priorizar uma marca melhor, né? Mas se ele come uma ração super premium, né? E o sachê também, então, ele come a ração e ele janta o sachê, por exemplo. Então, ok, esse sachê ele pode ser de qualquer marca, porque a ração vai suprir todas as necessidades. Do sachê? Principalmente por conta dessa hidratação. Que ele é molhadinho. Né? Então, ele é uma fonte hídrica também, né? Que ajuda na manutenção renal, enfim. A gente sempre preconiza que ofereça o alimento úmido, né? Nossa, eu acho que tem muito... E aí, os petiscos, né? A gente pode dar com moderação, dependendo do petisco, porque às vezes é muito calórico. E existem as frutas, que alguns gatos podem gostar. Eu falo assim, existem as frutas, né? Óbvio que existem as frutas. Mas a gente fala assim, as mais comuns e que a gente vai muito do bom senso. Você não vai dar um abacaxi para um gato, né? Então assim, maçã pode, banana pode... mamão em pouca quantidade, porque também pode soltar o intestino deles. Melão, tem gato que gosta. Então, assim, evitar as cítricas, evitar a todo custo carambola. Uva também não pode, né? Então, essas frutas que a gente normalmente... Outro dia, minha gata quis comer abacate, mas daí eu li que não pode. Abacate, ele é muito gorduroso, né? Então, assim... as mais comuns mesmo, maçã, banana, um pedacinho de melão. E assim, gente, quando eu falo para dar fruta, não é que você vai dar um banquete de fruta. É um pedacinho de nada. Se você estiver comendo, né, você pode oferecer. Se for oferecer carne, frango, enfim, pode oferecer também, mas um pedacinho, um petisco mesmo, né? Cru ou cozido? Se for cozido, não pode ter cebola, não pode ter alho, né? O menos de tempero possível. E se for cru, ele tem que ser pré-congelado, tá? Então, não pode, por exemplo, chegar com a carne do açougue e já dar um pedacinho pro gato. Precisa ficar congelado pelo menos umas 48 horas e aí você pode dar cru, tá? Mas direto do açougue, assim, não é interessante oferecer. E também em pouca quantidade, tá? Sim. E jamais dar só carne para o gato comer. Isso também é um erro. Porque isso já aconteceu algumas vezes na minha rotina, de eu atender gatos que... a pessoa só dá peito de frango. Isso é muito ruim, porque o gato... ele é um carnívoro, com certeza. Ele tem outros componentes, né? E assim, quando eles comem uma presa, eles não vão comer o peito do frango do passarinho, né? Eles vão comer o passarinho por inteiro. Sim. E aí sim eles vão ter os nutrientes. Então, assim, nesses casos onde o gato come só o músculo, né? O peito de frango, enfim, um patinho, né? Patinho carne, né? Sim. A parte do boi. A gente vê deficiências nutricionais gravíssimas, né? Sim. Falta cálcio, falta taurina. Por exemplo, taurina é um aminoácido que o gato requer muito, né, na alimentação. E num peito de frango você não vai encontrar. Você vai encontrar, por exemplo, num olho de ave. Mas você vai oferecer olho, né? Então... né? Vocês concordam que... Sim. E as alimentações naturais para gato, igual vocês já devem ter ouvido para cachorro, se usa muito, né? Sim. No gato a gente pode fazer também, mas é bem mais complicado. Primeiro pela aceitação, eles dificilmente aceitam, né?
E porque mesmo assim a gente precisa suplementar muito. Então vira aquela alimentação cheia de cápsula, cheia de pó. Então, na minha rotina, todas as vezes que a gente já tentou, não deu muito certo. E aí a gente precisa envolver nutrólogo também, enfim. A Júlia também tem filho, né? Eu tenho a minha filha, ela trata as gatas como irmãs. Inclusive, quando vai fazer os desenhos, os gateirinhos são assim, né? Os gateirinhos incluem os gatos no desenho da família. O pai, a mãe e os irmãos. Sim! E ela chega em casa falando, cadê minha irmã? Sabe? Assim, é muito... É uma pergunta dela pra você. Tem como o gato deixar de ter aquela pessoa preferida e trocar pra ela? Não deixa ela assistir isso. Mãe, por que elas preferem você? E eu falo, não, filha, elas gostam. Mas elas vêm todas em cima de mim. Eu Você, queria emprestar, né? você tá entendendo um pouquinho? Olha, isso é coitada. Melhor ela não assistir a minha resposta. Alice, não assiste. Eles que Mas escolhem, né? trocar de pessoa preferida é uma coisa que eu nunca vi acontecer, tá? Se falar que nunca pode acontecer, às vezes pode, não sei, né? Mas é muito difícil. Mas fale pra ela não desistir, tá? Porque assim, eu falo que eu sou muito apegada a esse meu gato amarelo, porque ele realmente... Ele me ama tanto, gente. E ele assim, não liga pra meu marido, meu filho. Tipo, ai, tá, você. Eu sou tipo a musa da vida dele. Você sente super Taylor Swift. Meu Deus, assim, né? Tipo, ai, meu amor. E lá em casa, então, é a Odete com o meu marido, é assim, o amor da vida dela. O Sabrino comigo. A Pepe é mais comigo também, mas ela é meio arisca, então ela ainda fica meio dividida. E o Rafael, né? Que depois vai contar a história pra nós. Quando ele chegou, a gente tinha um receio, assim, né? De como que ele ia ser com o Léo, que é meu filho. Mas, gente, esse gato, ele ama o Léo, que é o meu filho. Ele ama tanto. Ele só dorme com o Léo. Ele brinca com o Léo. Tudo é o Léo. E o Léo a ele. Então, assim, e o meu filho também ficou realizado, porque os outros gatos não iam tanto com ele. Eu vou ter que adotar mais um. Vai! Faz o seguinte, leva ela, né? Deixa o gatinho escolher ela. E assim, a dica, né? Pra quem quer, né, ser o preferido. Normalmente, eles gostam mais da pessoa que alimenta. Por isso que provavelmente eles gostam mais de você. Né? Então, assim, é a pessoa que dá mais carinho, às vezes, ou que alimenta, que põe a ração, que dá o petisco. Então, eles, claro, né, vão puxar o saco. Eu sempre saio de casa, justifico. Mamãe tá saindo, eu tô indo pra tal lugar, eu vou voltar a tal hora. Acho que as pessoas vizinhas devem escutar. Tadinha, ela é louca. Eu acho que eles entendem. Eles entendem, não entendem, Júlia? Fala que eles entendem. Elas olham com cara de que estão entendendo. Não, e fora isso, né? A gente fala sempre, o gato, ele é extremamente apegado à rotina. Então, assim, eles sabem mesmo que hora que você vai colocar ração, que hora que você vai chegar do trabalho, eles sabem tudo, né? E quando você chega fora do horário, dá aquela olhada, tipo... Tava onde? Eu tô morrendo de fome, né? Olha só. Conta então pra gente rapidinho sobre a história do Rafael, que foi realmente... Rafael. Que foi realmente uma situação... O Rafael, ele chegou até mim através da ONG Focinho Amigo, né? Ele tinha sido deixado na ONG por uma pessoa que falou que uma criança tinha colocado ele no micro-ondas. Quando ele chegou, ele era minúsculo, um bebê mesmo, tinha uns 2 para 3 meses, com muita dor. A gente só conseguiu mexer mesmo, né, depois de fazer analgesia pesada, tramal, enfim. E aí, com o passar dos dias, como a queimadura foi de dentro para fora, foram aparecendo, né, as bolhas, então as orelhas ficaram extremamente inchadas, né? A cauda dele necrosou, a gente teve que amputar depois. E aí, com o passar do tempo, a gente foi cuidando, ele nunca desanimou, assim, sempre foi um gatinho feliz, comilão, brincalhão, né? E aí, ele ficou 1 mês nesse intensivão com a gente, na clínica. E aí, na hora de doar, eu até falei, vamos pôr para adoção. Daí fiz um vídeo, né, falando, olha, ele vai necessitar disso, 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 porque é um gatinho especial. Até porque não existe relato, sabe, não existe um artigo. Né? Exatamente, eu fui me baseando, assim, nos sintomas dele e cuidando da melhor forma possível, mas sem nenhum embasamento de como que cuida de um gato que foi, né, colocado no micro-ondas.
E então eu monitoro muito ele. E quando eu estava pensando em doá-lo, eu fiz um vídeo que eu acho que eu mais assustei. Sabe quando você não quer doar? Aí, olha, ele vai dar gasto. Ele vai não sei o quê. Não adotem. Né? E aí eu nem precisei convencer muito meu marido, porque meu marido já cuidava dele ali junto comigo. Meu filho, meu Deus, né? Tudo, né? E aí a gente adotou o Rafinha. E aí hoje ele tem as limitações dele, né? A gente fala que ele é PCD, né? Sim. Tadinho. Ele ficou com essas cicatrizes na orelha, no rabinho, nas patas, né? As patinhas dele, o que eu vejo que ficou de sequela é principalmente a questão do andar, porque ele não consegue se apoiar muito bem nas patinhas mais, né? Ele é um pouco manquinho, é assim, né? Depois eu mando uma foto para vocês colocarem, né? Do pezinho dele. Sim. Mas ele é super feliz, ele come super bem. Ele é um gato pequeno, ele ficou um gato de uns 3 quilos, ele não cresceu muito, mas é um fofo, né? E é o grude do meu filho. Meu filho chora por exemplo, ele foi viajar hoje com a minha sogra. Ele chora só de pensar que ele vai dormir longe do gato. Ele pega o gato e fala assim... chamada de vídeo e mostrar os irmãos pra ele? Com certeza. Eu faço isso, gente. Olha que a sua irmã tá aqui. Ele abraça o gato e fala assim, você é o meu melhor amigo. E um apego nesse gato, meu Deus. E o gato com ele, os dois, a duplinha dinâmica, eu falo. Antes de começar a gravar, eu falei pra ela que era pra ser dela mesmo, né? Principalmente pelo seu filho, né? Muito. Eles têm uma ligação impressionante mesmo. Ele precisava do seu filho precisava dele. Exatamente. É verdade. E pra gente finalizar, é verdade que a piscadinha eu te amo. É verdade. Ai, Elas me amam. Gente, eu não aguento. Você fala, vai dar aquela piscadinha de leve assim. É verdade, sim. O gatinho, quando ele tá com medo, né? Eles tendem a ficar com aquele olhar, né? Fixante, né? Tem gato que assustado nem pisca, né? E então quando o gato te olha, né? Dá aquela olhadinha assim e dá aquela piscada gostosa, sabe? Não aguento. É um jeito de... É o eu te amo, mas ele tá te falando que ele está confortável com a sua presença, que ele gosta de você, né? A mesma coisa também se um gato vira a barriga pra você. Se ele deixa você... Se ele, né, você tá fazendo carinho, enfim, e ele te mostra a barriga, é tipo assim, faz o que você quiser comigo, sabe? Gabriel me amava. Gabriel te amava, a Ismênia me ama. Ai, que saudade. Gente, que delícia, né? Porque a barriga é a parte mais vulnerável do gato. Geralmente o gato não gosta que ponha a mão, né? Geralmente eles não gostam, mas justamente essa proteção, né? Então, se o gato tá permitindo que você pegue na barriga dele, beije a barriga dele, enfim, é porque ele confia muito em você. Ai, gente, eu tenho tanta coisa pra perguntar também, né, Nay? Eu tenho. Mas antes só de finalizar mesmo, agora finalizando. A gente faz a parte 2 qualquer dia. Eu tenho umas curiosidades. O que não fazer? Cheguei perto de um gato. Eu ia perguntar do carinho, o que assim, não onde fazer. pode, onde não. O gato eu não pode, conheço, eu cheguei, porque eu já chego, eu já quero amar e abraçar. Mas o que eu não posso fazer? Qualquer pessoa que chegou perto de um gato. De rua, você fala? Eu não conheço o gato. Eu cheguei na sua casa, você tem um gato, ou tá na rua, Ah, o que tá. eu faço? A primeira coisa que eu falo é eu que trabalho com gato o dia todo, às vezes a pessoa fala assim, ele vai te atacar. Eu consigo saber se o gato vai me atacar só de olhar para ele. Então, a gente tem que fazer uma leitura corporal simples do gato. Então, por exemplo, o gato tá te olhando com a orelha para trás. Ele tá recuado com a orelha para trás. Você não vai pôr a mão nesse gato. Agora, o gato tá super amigável, tá com o rabinho para cima, a orelhinha em estação. Eu quero carinho. Ok, você passar a mão. Sempre de preferência, né, na cabecinha. No dorso, tem gato que gosta daquele carinho na base da cauda, né? E só. E queixo. Não vai pôr a mão na barriga. De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Então, começa sempre. Eles têm algumas glândulas no rostinho, nas têmporas, aqui no queixinho, que são os locais que eles mais gostam do carinho mesmo. Então, né, afofar o rostinho, né? Então, por onde começar? Comece o carinho pela cabeça, queixo, e alguns gostam desse carinho ali no final do dorso, né? E jamais colocar a mão nas patas,
E nem na barriga, Ai, se você gente, não conhece eu o não tenho gato. gato, mas eu tenho mania de pegar, de carregar. Até gato de rua. Evite, na verdade, assim. Aí eu já, quando eu vejo, tô aqui já tô vendo umas A arranhadinhas, minoria sabe? dos gatos gosta de cola. É Grande verdade. minoria, né? Aham. A gente, no geral, evita, né? Se o gato não gosta, a gente não fica irritando, né? Isso é uma coisa. Se o bicho tá quieto, deixa ele quieto, não fica estressando o gato, não fica carregando, não fica acordando o gato. Tem muita gente, ai, que fofinho, tá dormindo. Tudo bem que é difícil. quase É muito impossível. difícil, é muito difícil. Mas você vê que o gato tá fofo, você pode ter um ataque de fofura, né? Você Mas grita aí, mantém o gato quietinho. E claro, se for um animal que você não sabe nem quem é o dono, um gato de rua e tudo mais, a gente precisa tomar mais cuidado com mordedura. A boca do gato é extremissimamente Tá contaminada. ouvindo, Nayara? É. Pra gente pegar os gatos. A boca do gato tem muita bactéria, então assim, levou uma mordida, vá no pronto-socorro, precisa muitas vezes tomar antibiótico, né? Porque Nossa, infecciona é muito mesmo, infecciona com força, né? Uhum. E a arranhadura do gato, ela também transmite doença. Então, se você não conhece o gato, pode transmitir doença, tá? Não é qualquer sim. arranhado que vai contaminar com uma bactéria mais grave, mas evite ser mordido e evite ser arranhado, né? Controle. Chega Se com cautela, controle. não dá, Felícia. Não, Tem que se de controlar. jeito nenhum. O ataque de Felícia, a gente evita até fazer com os nossos. Imagina um gato que você não é próximo, que você não conhece, né? Sim. Muito cuidado com o rosto, com o olho. Uhum. Então, assim, é o básico, mas tem que ser falado, né? Sim. 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 Ai, que delícia. Júlia, muito obrigada pela sua Imagina, presença gente. Obrigada aqui, eu. né? É A uma gente delícia amou. conversar com você. Aham. Uma delícia. Volte mais vezes. Sim, tem que A fazer gente- a parte 2. Vamos fazer a parte 2 também. Eu vou lá conhecer. Eu não conheço ainda, mas vou lá levar Vão minha lá, gatinha. estão todos convidados. A nossa clínica, ela tende a passar por uma nova inauguração, né? Porque a gente mudou de espaço. Esse espaço tá bem legal, a gente vai ter bastante coisa lá. E é exclusiva para gato, né? Cachorro não entra, não tem latido, não tem cheiro de cachorro. Os gatinhos vão ficar tranquilos. Bem mais tranquilos. Vamos levar a Frida. Vamos pra levar dar a um Frida. passeio lá. Não, eu vou levar para dar um passeio para fazer os Ah, lá. exames, Eu vou né? aproveitar, Agora ela me convenceu que eu tenho que fazer então. o de urina. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, né, Nay? Obrigada Isso. pela sua presença também aqui conosco. Imagina. E continuem acompanhando o nosso podcast. Pode entrar em contato com a gente. A gente vai deixar os contatos da Júlia aqui para vocês também. E até a próxima. Amigo Até. até o fim. 4, 5, 6. Você perto de mim, de mim.